noite a todos. É com muita alegria que aqui nos encontramos. As palavras amáveis do Fernando, da nossa querida Leonor também. E hoje trouxemos aqui um tema que, digamos assim, no mínimo, é impressionante. Este tema é, claro, obviamente, embasado na doutrina dos espíritos, não é? A nossa doutrina. Vou ver se isto funciona assim. Eu gosto muito de andar quando começo a falar, mas aqui tenho que estar um bocadinho mais estatificado. E vamos tentar. Ora bem, a doutrina espírita que foi, digamos, criada no seu momento histórico, naquele sábado em Paris, quando é editado pela primeira vez o Livro dos Espíritos, uma edição de 2.500 exemplares, foi posta à venda de manhã às 9 horas, naquela livraria, e nessa manhã, porque a livraria esteve aberta das 9 ao meio-dia, venderam-se 60 exemplares. Desses 60 exemplares, mesmo assim, ainda há alguém, aliás, 2 pessoas, que compraram 2 exemplares. Um é um fulano que o levou ao chefe de Estado francês na altura, Napoleão III, que se interessou pelo espiritismo também, e outra foi talvez uma das primeiras feministas da história, que é George Sand. George Sand, que vai depois desencarnar com quase 70 anos, mas que foi uma mulher que vestia de homem, de calça de montar, bota de montar, roupa muito justa, que era um bocado contra a moda da época, que escolhia o homem que queria, não é? Era uma figura com uma moral, digamos, no mínimo, muito flexível, mas que a saída do primeiro livro dos Espíritos, a primeira edição, para ela foi uma coisa impressionante. E daí ter comprado 2 até para oferecer a um amigo dela. Então o Livro dos Espíritos, que foi realmente posto à venda no dia 18 de abril de 1857, numa primeira edição, 2.500 livros, 2.500 exemplares. Esse livro foi e é a base doutrinária, do qual depois Kardec escreveu 18 livros, e desses 18 livros nós constituímos 5, que são considerados o chamado Pentateuco, os 5 livros principais. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. Esses 5 são os grandes pilares da doutrina, sabendo nós que o Livro dos Espíritos é o pilar do qual os outros foram todos, digamos, ampliaram. Ora bem, logo na primeira parte do Livro dos Espíritos há cerca de 76 questões e a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é emblemática. O que é Deus? O que é Deus, não é? Não é quem é Deus, é o que é Deus. Deus, se lhe chamarmos coisa, será ofensivo. Talvez se chamarmos, ou considerarmos, ou conceituarmos coisa, será sempre, devido ao respeito que temos a esse princípio, com um C maiúsculo, não é? Mas reparem que a pergunta é muito bem formulada e é respondida por aqueles que se vão identificar mais tarde como espíritos superiores. Espíritos superiores que fazem convergir, na sua própria essência, 2 condições. São superiores porquê? São superiores em ciência, em conhecimento. E são superiores porque já atingiram uma ampliação da consciência, tal ordem, no campo do amor, que, conquistado, duras penas, com certeza, atingiram então essa designação e essa conceituação de espíritos superiores. E mesmo esses espíritos superiores, pois são eles que vão responder às questões de Kardec, são esses espíritos superiores que vão entregar muita matéria para reflexão do público que começa a coligir e a ler, a interessar-se, porque logo na portada do Livro dos Espíritos, que é o bilhete de identidade de qualquer livro, diz lá, filosofia espiritualista, filosofia. Não há nenhuma religião, nenhuma, que não esteja embasada numa filosofia. Ou seja, num conjunto de questões que são colocadas e nas respectivas propostas e respostas, não é? Todas as religiões, todas, olhamos para
o conceito de doutrina, que é um conjunto de princípios, e hoje sabemos que há doutrinas políticas, sociais, económicas, espiritualistas. A própria Igreja Católica Apostólica Romana também é embasada em princípios. Esses princípios estão exerados nos 44 dogmas do catolicismo, não é? Às vezes também não correspondem aos dogmas da Igreja Católica Ortodoxa Grega, que tem ali mais umas coisinhas diferentes, não é? Mais umas coisinhas um pouco diferentes no que diz respeito a condensarem os princípios religiosos. Olhamos depois para as religiões orientais, que na sua maioria consideram uma realidade que o nosso cristianismo não considera, que é a reencarnação. As religiões orientais consideram-na, até é um ponto de dogma na maioria dessas religiões, mas parece que a reencarnação, como realidade, desapareceu do cristianismo. Apesar das pistas que nós encontramos, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Há muitas pistas que apontam para essa realidade que é a reencarnação. Olhamos e vimos que objetivos da filosofia, da religião, a filosofia, que podemos dizer que nasceu na Grécia, a filosofia tinha como objetivo questionar e procurar a resposta mais apropriada para as questões que são colocadas. Existem imensas filosofias que nasceram, como eu disse, na Grécia e que depois, até ao longo do caminhar da civilização ocidental, nós vimos que outras foram surgindo e até, nomeadamente, no século XIX, algumas até mesmo bastante preocupantes, não é? Reparem que olhamos para a filosofia e para a religião, estão profundamente interligadas, porque a religião, todas as religiões, estão embasadas num conjunto de questões que são respondidas. E as pessoas aderem à religião de acordo com a sua própria sensibilidade. Claro, umas, e que nós conhecemos aqui, até mesmo na nossa caminhada na doutrina, muita gente não aceita isto, não aceita aquilo. Nós conhecemos perfeitamente que existem um conjunto de campos de pesquisa da doutrina espírita. Esses campos de pesquisa estão ali, digamos, exerados. Reparem, são campos de pesquisa e são grandes temas. Grandes temas. Às vezes temos muita dificuldade em conseguir lidar com algum. Tanto que há quem olhe para aqueles temas todos, é logo atraído pela reencarnação. O que é que eu fui? Fui Napoleão? Fui Cleópatra? Fui Júlio César? Outros são atraídos por outro tema impressionante, que é a mediunidade. Há 74, segundo alguns autores. E há 76 tipos de mediunidade diferente, bem classificada, bem categorizada. Desses 74 ou 76 tipos de mediunidade, ainda se dividem em uma mediunidade de efeitos inteligentes e mediunidade de efeitos físicos. Alguns autores consideram uma mediunidade mista, efeitos mistos, não é? Efeitos mistos, não é? Reparem, estes dois temas, a reencarnação e a mediunidade, são muito apelativos. A nossa casa em Santarém tem aparecido, sobretudo jovens senhoras, que comparecem autoclassificando-se como médiuns e que procuram a casa espírita para desenvolverem a mediunidade. E depois de desenvolvermos uma relação de o que é que procura, o que é que precisa, muitas delas, inclusive, querem desenvolver a mediunidade para se estabelecerem e ver a mediunidade como um formato de ganhar dinheiro. Reparem nisto. Não é? Homens não têm havido muito, mas raparigas novas, com 20, com 30 anos, e quando chegam dizem logo, não, já fui aí a quem me disse que eu tenho mediunidade. Então eu venho aqui para aprender. Pronto, para aprender, mas ali a única parte do pacote que elas querem é a mediunidade. O resto do pacote não querem. E a doutrina tem uma caixa muito grande, e nessa caixa, que é uma caixa enorme, é uma caixa abre-se o baú e não se vê o fundo. Tem aqueles temas todos ali. O tema que eu considero o mais difícil de tratamento é o primeiro. Deus. É o de mais difícil tratamento. É difícil dizer às pessoas
que Deus é impessoal. No entanto, as pessoas têm a sua relação íntima com Deus e essa relação íntima deriva do facto de sermos filhos dele, não é? O que nós temos em comum com Deus são duas coisas. Somos todos seus filhos, independentemente de acreditarmos ou de não acreditarmos, independentemente de percebermos ou não conseguimos perceber, ou até de querer ser filhos de Deus. Outra coisa que temos em comum com esse conceito é amor, de que todos somos carentes. Todos. Mas às vezes até há aqueles que, porque são pessoas duras, com fibra, não, eu não preciso de amor, mas a gente sabe. Quanto mais dizem que não precisam, maior é a necessidade da criatura em ser compreendida, porque amor também é isso, é compreender a criatura, não é? Aliás, só se ama o que se compreende e o que se conhece. Então, destes 6 campos de pesquisa, isto é, digamos, um baú muito grande. Realmente, qualquer um deles, e há pesquisas realmente fabulosas sobre cada uma destes temas. Kardec escreveu, como eu disse, 18 livros, 5 são os essenciais, os 5 são os grandes pilares, mas reparem, depois de Kardec vêm as obras clássicas, depois entramos no século XX, que as obras contemporâneas, e hoje podemos assegurar que já há mais de 40 mil obras. E essas 40 mil obras versam estes temas todos. Eu, no último, tenho alguma dificuldade. Ética e moral. Ética e moral. Ética, a moral mais pura. A moral em si é a moral dos tempos. Reparem, para o judaísmo, hoje já não, mas para o judaísmo, nas alturas em que Jesus pisou as areias da Judeia e da Galileia, para o judaísmo, a mulher adúltera, o homem não sofria nada, mas a mulher adúltera era apedrejada até à morte. A adúltera, hoje já não. Hoje já não. Felizmente, quer dizer que a moral já se deslocou. E, naquela altura, a moral correta era esta. A mulher que era apanhada em adultério era apedrejada. Mas reparem como é que a moral foi sendo corrigida. Há uma evolução. Essa evolução tem a ver com a evolução do pensamento, com o desenvolvimento do escrúpulo dentro da criatura, com o desenvolvimento da consciência, da maior noção que a criatura tem da sua existência e da sua vida. Pronto. E reparem que o 6º grande campo, ética e moral, e a história do cristianismo, porque é verdade que a doutrina espírita é considerada a 3ª revelação. Sendo a primeira Moisés, a 2ª, Jesus, Nazaré, e a 3ª, a doutrina. Apesar de eu pessoalmente ter algumas dúvidas se Moisés é a primeira revelação, onde é que fica o seu avô Abraão? Porque foi o primeiro que encontrou Deus, não é? Como figura. Pronto, mas isso já é, somos nós que pensamos demasiadamente. Mas pronto, ok, vamos convencionar. Reparem, então, o estudo da ética e da moral e história do cristianismo é muito importante, porque traz-nos uma visão que foi sempre e sendo adulterada nos últimos 2000 anos pelas igrejas. Foi adulterada. Um exemplo típico, os altares. Toda a gente sabe que os deuses eram divinizados em altares. Os altares eram típicos da civilização romana, que também os herdou da civilização grega. Todos aqueles povos tinham os seus deuses, tinham os seus altares onde os cultuavam. Até o século VII não havia altares nas igrejas. A partir do século VII depois de Cristo, houve um movimento cultural dentro da igreja que levou a que houvesse altares. E sabemos sempre que nas igrejas, por exemplo, temos o altar principal, que é dedicado a Deus, e muitas vezes até há uma grande confusão, que é Deus e Jesus, não é? O nosso querido irmão, quando orou a Jesus, e disse, nosso irmão maior. Sim, senhora, não tínhamos dúvidas. A visão dele é a nossa visão, é a visão espírita. Deus, reparem, Jesus não é Deus. Jesus é um irmão maior, é um espírito que evoluiu noutra galáxia há muitos milhões de anos, que presidiu à formação deste planeta, presidiu à formação do planeta. Este excelso espírito até considerou reencarnar há 2000 anos para criar uma religião, não acredito, para dar um testemunho. E foram os homens que criaram a religião, e se calhar até muito bem, para a palavra dele ficar bem exaltada e bem sublinhada.
Jesus, quando aqui passou, há 2000 anos, deixou uma mensagem que seria extraordinariamente radical contra o Império Romano. E não só. Porquê? Porque desconsiderava a escravatura, desconsiderava que a mulher fosse, digamos, inferior ao homem, não é? Ainda hoje, muitas religiões cristãs, e as senhoras perdoem-me, não passam de costelas do homem, porque Eva foi tirada da costela de Adão. Portanto, a gente até, nós como homens e machos assumidos, temos que lhes perdoar, eles são costelas. Segundo algumas religiões, não é? Pronto. Mas já sabemos que homem e mulher são a mesma face. Há uma poesia de Fernando Pessoa, que eu ainda não tive, não consegui decorar ainda, pronto, aquilo depende, é através de memorização. Essa poesia é fabulosa. É um cavaleiro que parte à procura de algo. E à medida da sua viagem, esse algo é uma donzela que está a dormir. E esse cavaleiro entra numa demanda para descobrir a donzela que dorme, até que depois, mata de vicissitudes, o cavaleiro entra pela janela da donzela, vai à cama dela, olha para o rosto. E era o cavaleiro que, entretanto, acordou. Reparem, isto é uma demanda, e é um poema de Fernando Pessoa. Todos nós temos uma faceta masculina e feminina. As nossas reencarnações obedecem a ciclos, X existências dentro da polaridade masculina, X existências na polaridade feminina. Às vezes até dá para perceber quando é que se muda de polaridade, não é? Ou quando é que se reencarna no outro sexo e se mantém a mesma polaridade. Às vezes até dá para perceber, não é? Mas reparem, no meio disto tudo, nós somos seres espirituais, que somos interexistenciais, temos que viver e encontrar-nos aqui nesta urbe, neste planeta que está tão perturbado e pela guerra, pela crueldade, também pela doença, mas somos os espíritos desta época. E como espíritas, somos trabalhadores de última hora. Ainda há 3 semanas, uma benfeitora em trabalho mediúnico disse: vós sois trabalhadores de última hora. Vós sois trabalhadores de última hora. E nós ficamos todos inchados com isso, mas o inchaço depois passa. Então, olhamos e vimos que a história do cristianismo mostra-nos uma coisa muito importante, que é o cristianismo primitivo. O cristianismo do convívio, da proximidade, da partilha. Não há rituais. Infelizmente as igrejas criaram esses rituais. Se falarmos de ritualismo, nós vimos que o ritualismo é necessário. Porquê é que o ritual é necessário? O ritual é necessário para criaturas ainda que não consigam fixar o seu pensamento. Então, o ritual obriga a pessoa a fixar o pensamento. E à medida que o ritual se vai desenvolvendo, há uma habituação, há uma repetição, e a pessoa consegue fixar o pensamento ao abrir esse ritual. E temos religiões que têm rituais muito longos e muito complexos. A razão dessa complexidade também é fixar, mas ao mesmo tempo mostrar a relação complexa que existe com as divindades. Porque muitas destas religiões concebem mais do que uma divindade. Não obstante, eu não deixo de pensar, e é um problema que nós temos como seres pensantes, eu olho para as religiões orientalistas, os hindus, por exemplo. O hinduísmo tem 10.000 deuses, não é? Tem um Deus principal, e depois tem um conjunto de deuses secundários, não é? Mas também nós temos, dentro das religiões cristãs, também temos um Deus principal e depois temos uma data de deuses secundários, que são os santos. Portanto, os santos, não é? Que foram criaturas que se destacaram, também são deuses secundários. Eu conheço gente que diz, eu quando estou aflito, eu costumo orar a Santa Bárbara. É a Santa Bárbara. Eu não vou logo chatear nem Jesus, nem Deus, é a Santa Bárbara. Tenho muita fé nela. Então não vai a Deus, vai a um santo secundário. Daí as divindades secundárias que existem noutras religiões, que têm uma multiplicidade de deuses, não é? A busca da criatura leva a ter que cruzar a sua vida com a divindade. A grande questão que se põe aqui é se consegue entender essa mesma divindade. E aqui o Livro dos Espíritos é realmente, digamos, liminar, porque tendo aqui algumas questõezinhas, que eu vou ver se conseguimos espreitá-las, não é? Portanto, eu ainda queria aqui também patentear, quando falamos de Espiritismo, temos que verificar estes 3 aspectos, não é? Primeiro, a doutrina começou
através de um processo de observação científica. Kardec foi o grande observador, um homem com formação científica, um homem suficientemente frio, analítico, distante, que quando começou a estudar os fenómenos, que ele deu o nome de fenómenos mediúnicos, ele estudou-os para os desmontar. Porque ele dizia, não pode ser. Aqui tem que haver uma grande fraude. Isto não pode acontecer. Bem, mas felizmente Kardec descobriu que não havia fraude. Mas Kardec, eu sou de Santarém, e há lá uma grande estátua de Pedro Álvares Cabral, e as pessoas que aqui estão com mais de 40 anos sabem quem foi Pedro Álvares Cabral. As outras já não tenho certeza, mas Pedro Álvares Cabral é vulgarmente tido como ter descoberto a terra de Vera Cruz, que é hoje o Brasil, não é? É aquele imenso continente que nós legamos aos nossos filhos do Brasil. E eu sou um bocado paternalista neste aspecto. E então, reparem, Kardec, eu não vejo assim, a não ser lá no Père Lachaise, lá tem uma esculturazinha, não é? Tem um busto, depois eu não vejo uma grande estátua feita a Allan Kardec. Allan Kardec foi ele que descobriu uma realidade que estava oculta até aí, que era esse mundo espantoso, que é o mundo espiritual. Nós temos um rácio dentro da doutrina. Se tiver aqui 100 pessoas, estão aqui 100 pessoas no plano físico, estão no plano visível, estão naquele plano que é interpretado pelos nossos 5 sentidos. Não sei se já repararam, nós temos 5 sentidos, que são 5 janelinhas através das quais nós vimos o mundo. E depois formamo-nos através dessas 5 janelinhas, como se estivéssemos dentro de uma fábrica, de uma linha de montagem, e estamos numa linha de montagem, estamos a sofrer um condicionamento muito forte e muito grande ao longo da nossa existência, tendo sofrido influências tremendas da parte dos pais, tendo sofrido influências das nossas fantasias infantis e da adolescência, tendo sofrido influências do nosso meio social, dos nossos amigos e daqueles que nós pensávamos que eram nossos amigos, influências da escola ou da falta dela, e é isto, nós como espíritos encarnados, estamos a desenvolver uma programação, mas estamos a ser condicionados. Depois, quando, entretanto, nós deixarmos de ter combustível para manter o corpo físico, quando a vitalidade decrescer a um nível que realmente já não podemos ter o corpo físico a funcionar, depois mergulhamos nesse mundo espantoso a que chamamos mundo espiritual, ou plano astral, ou plano espiritual, ou esfera espiritual, o que quiserem. E depois mergulhamos, porque nós somos criaturas essencialmente espirituais, que, mercê uma lei, que é a lei do progresso, aqui nos encontramos, uns até um bocado aborrecidos e os outros estavam vivendo. Quanto mais cedo conseguirmos situar-nos neste cantinho do universo e percebermos de onde vimos e para onde vamos, aquilo que somos e aquilo que se espera de nós, com mais facilidade conseguimos encarar a vida com muito mais facilidade. É claro que a vida não é para felizes, este planeta não é para felizes. Para um grande dia de felicidade, há 10 dias cinzentos e 2 dias de choro. A gente já sabe que isto é assim. Mas não seja, porque nós estamos num terminal de aeroporto, com muitas partidas e com muitas chegadas. Em princípio, muitos que aqui estão, os pais já foram. A seguir, estamos nós, na linha de partida. A seguir, a ver os nossos netos. Já para não falar naqueles mais infelizes, que até viram partir familiares mais cedo. Não é? Já para não falar destes, mas nós estamos no aeroporto, uns estão a chegar, outros estão a partir, todos que aqui estão no plano físico, já estamos a apontar ou para a cremação, ou a apontar então para o funeral, enterrado 7 palmos e meio abaixo de terra. Mas que isto não seja tão tétrico assim, nós não. O resíduo, e esse resíduo é o nosso corpo físico. Esse resíduo é o nosso corpo físico, que é um corpo que deixou de prestar, mas que nos foi necessário para desenvolvermos a nossa programação. Essa programação não é determinística. Vimos uma programação que tem a ver com os nossos acertos e desacertos do passado e que essa programação tende a que a criatura tenha condições para superar as provas em que está lançada. Reparem, nós somos criaturas cujo objetivo é superar as provas. Em toda a nossa existência temos uma percentagem de expiação,
uma grande percentagem de provação e uma percentagem de aquisições. Essas aquisições é aquilo em que nós nos transformamos antes da nossa partida. Reparem que toda a nossa caminhada desde que nascemos, uma vez o meu diretor, também é filósofo, eu não sou, ele é, uma vez vinha assim a pensar no comboio, muito cabisbaixo. Disse-me assim, ontem fui enterrar um camarada, eu sou militar, fui enterrar um camarada, e eu fiquei abismado. Vi ali duas datas, 1950 e 2015. 1950 e 2015 estava separada por um hífen. E a vida do homem coube ali naquele hífen. Eu disse, e a minha também e a sua também. Ao fim e ao cabo, há ali uma data de chegada, uma data de partida. E toda a nossa vida coube naquele tracinho que estava na lápide do cemitério. Pronto, isto é um eufemismo. Todas as nossas vidas são de uma riqueza impressionante. Todos nós somos espíritos com um património impressionante. Esse património tende a aparecer, tende a promover-se. Reparem, todos nós, eu já estou na reserva e estou a caminho da reforma daqui a 6 meses, mas a maioria das pessoas que aqui estão já estão reformados e aposentados, outros estão ainda na sua fase ativa, e muito bem. E quando digo fase ativa, eu falo da fase ativa profissional. Porque se calhar o Fernando também está numa fase, está aposentado, mas nunca se aposenta, e o Leonor também não, porque há sempre trabalho para fazer. Atividades, e então num centro espírita, é que nunca faltam. Nunca faltam atividades numa casa espírita. Agora reparem nisto. Isto é impressionante. Conhecer a doutrina espírita é conhecer, é com um programa de informática, é conhecer uma filosofia potente, progressista, progressiva. É algo que se entranha, e que primeiro se estranha e que depois se entranha. Quem conhece a doutrina e começa a perceber os alicerces, as noções elementares, nunca mais volta a pensar da mesma maneira, porque nunca mais se consegue situar apenas e meramente como um homem ou como uma mulher. Não. Compreendemos que somos um homem e uma mulher, mas que no passado já alternámos os nossos formatos para a aquisição de informação, que muitas dessas experiências que nós vamos escolher ficaram traumaticamente agarradas ao nosso psiquismo e que se manifestam ao longo da vida. Eu tenho uma história que hoje, com a minha visão espírita das situações, eu não vou deixar de contar, que é muito engraçada. A minha família a minha mãe teve uma amiga, pai da idade dela, que isto é muito engraçado porque o nome dela chama-se Hilda, alentejana, de Estremoz. Hilda não é um nome tipicamente português. Esta senhora, amiga da família, esta senhora tinha um pavor tremendo de poços. Tudo que via um poço ficava logo a tremer. Toda ela abanava, desatava aos gritos e ficava fora dela. Uma vez alguém lhe perguntou, Hilda, mas tu, alguma vez tiveste algum acidente com um poço? Não. Algum familiar teu caiu a um poço ou matou-se, atirou-se a um poço? Não. Alguma pessoa das tuas relações, uma pessoa amiga, uma colega da escola primária, alguém das suas relações se atirou a um poço? Não. No entanto, ela tinha medo de um poço, que era uma coisa por demais. Tanto que às vezes o carro, quando parava, ela via um poço, agarrava-se logo às pessoas todas. Onde é que ela foi buscar este trauma tão grande em relação aos poços? Bem, há uma coisa chamada arqueologia mediúnica. E nós vamos depois espreitar, não é? Esta mulher, noutra existência, foi violentamente... Ela não foi por acidente, ela foi atirada para dentro de um poço. A resposta é, morreu logo? Por afogamento? Não. Ela, enquanto teve forças, ela manteve-se à tona. Mas o trauma foi tão grande, que nesta existência atual, nunca tendo privado de perto, nem de longe, com um poço, ela toda tremia quando se falava em poços. Portanto, este trauma, que era um estigma que ela tinha dentro dela, era bem visível. E eu pergunto, e quantas pessoas que aqui estão? Quantas não têm traumas parecidos? Dos quais ninguém fala. Até há traumas que as pessoas nem querem falar deles, querem ignorá-los e querem varrê-los para baixo do tapete. Reparem que, infelizmente, muitas vezes nós funcionamos dessa maneira. Mas esses traumas têm que ser encarados.
Há os traumas mais incríveis, uns até que se pode pensar que são extremamente ridículos e outros que têm que ser encarados com uma grande seriedade. Eu acho que todo o público, se pensar bem, vai buscar qualquer coisa. E se não for para si, tem alguém conhecido que tenha um trauma desses, na sua família, não é? Ora bem, então, apanhando outra vez aqui o nosso pé, a doutrina tem este aspecto das manifestações, que foram observadas por Allan Kardec. Ele é que crismou o termo médium e mediunidade, ele é que arranjou essa terminologia. Hoje o médium psicofónico, na altura de Kardec, era um médium falante, o médium psicógrafo, na altura dele, era um médium escrevente. Claro que há, digamos assim, terminologias que se vão modernizando, mas ele foi o grande iniciador e um grande observador. Depois, através da observação e da colheita de muitas experiências, ele depois, o que é que ele fez? Ele deduziu da colheita de experiências, depois devidamente classificadas, deduziu então os princípios filosóficos da doutrina espírita. É que isto corresponde ao chamado processo interpretativo. E, no fim, depois chegamos à questão da moral. A moral espírita é a moral cristã. É a moral mais pura. No livro dos Espíritos há uma questão, diz assim, que reza desta maneira: qual foi o espírito mais puro que pisou a terra? Resposta dos espíritos superiores: aquele a quem chamais Jesus de Nazaré. Não vi lá escrito nem Maomé, nem Buda, Siddhartha Gautama de seu nome civil, nem viu Confúcio, que também não foi um homem religioso, foi um grande filósofo que organizou administrativamente com o seu pensamento o Império do Meio, a chamada China, e grandes filósofos e outros grandes seres que passaram também pela Terra, mas, sinceramente, não me lembro se Maomé fez algum milagre. Também não estou a ver o príncipe Siddhartha Gautama, já no seu formato como Buda, a fazer milagres, mas não estou a ver. No entanto, a Jesus são atribuídos uma grande parafernália de milagres. E, aliás, há muita gente que foi curada por ele e há muito mais gente que não foi curada por ele. Não dá para perceber, não é? O porquê. Mas, na realidade, reparem que Jesus, nós olhamos para o Jesus homem e deduzimos esta figura excelsa que se fez homem aqui e podia ser feito mulher, mas não foi. Tinha que ser homem, porque a sociedade hebraica era, e como ainda hoje, a maioria era patriarcal. E então é assim, o que ele fez ficou na história. O que as mulheres podiam, se tivesse sido uma mulher a fazer, não ficaria na história. Ou ficaria muito deformado na história. Também o público, se calhar, não tem a noção. Nós temos uma visão romântica, uma visão muito romântica, da fuga de Maria, do menino Jesus bebé e de José para o Egito, onde ele tinha familiares, ele tinha primos no Egito. E quando houve uma perseguição por Herodes para apanharem, não é, o futuro rei de Israel, ainda bebé, José então fugiu para o Egito, onde teve cerca de 12 anos. A questão que se põe aqui é que nós estamos habituados a uma imagem fabulosa. Vê-se Maria em cima do burro, do jumento, com o menino ao colo. E vê-se São José a puxar o burro, não é, pela focinheira ou pela arriada, como quiserem, a puxar uma cordazinha. Isto foi a visão oficial que a Igreja mandou colocar. Porque, na verdade, quem ia em cima do burro era São José. E levava o filho porque era um filho varão. Porque se fosse uma mulher, era Maria que ia agarrada ao rabo do burro que levava a filha ao colo. Portanto, a partir do século XVII, esta visão foi distorcida pelos princípios da cavalaria, mas daquela cavalaria cavalheiresca, não é? Pronto, e a maioria do público nós nem nos apercebemos, nós somos gerações, só quem faz pesquisa é que se apercebe disto. Mas se nós olharmos até para povos muito patriarcais, a mulher nunca passou a ser uma costela de Adão. Se quem vai a Marrocos e quem vai a Argélia, o que é que se vê? Vê-se eles de braço dado ou com o braço por cima dos ombros, não é? A cerca de 5 metros de distância atrás vão as mulheres deles. Os filhos varões vão à frente da mãe e atrás do pai. As filhas vão ao lado ou atrás das mães. Estamos em sociedades tradicionais islâmicas.
Isto passa-se em Marrocos, passa-se na Argélia, os homens andarem de braço dado ou com o braço por cima dos ombros é normal. Não é algo que queira dizer qualquer coisa, isto é normal. Mas vejam a condição da mulher ainda nestes países. A condição da mulher nestes países, não é? A condição da mulher em países onde não há água, para se tomar banho é uma chatice, é que todos os homens, o marido e toda a gente, seja homem, os filhos mais velhos, os homens tomam todos banho na mesma água, e depois então a mulher vai tomar banho e as filhas. Portanto, estou a falar de sociedades que, apesar de terem telemóvel, ainda são sociedades tradicionais. Então, há 2000 anos, foi assim que José foi para o Egito. José ia em cima do burrinho e Nossa Senhora ia atrás agarrada ao rabo do burro para ver se não se perdia, e ele, como era um filho, levava o filho ao colo. No entanto, isto, a partir do século XVII, modificou. E até nós, quando vem agora o Natal e quando vem assim, as festas religiosas, nós temos esta visão poética, cavalheiresca. Não, Nossa Senhora não é mulher, frágil, ia com o seu filho ao colo e ele é que ia puxar o burrinho. Reparem como há uma distorção muito grande dos costumes e da formação, de acordo também com os costumes que se vão ampliando no meio disto tudo, não é? Ora bem, vamos aqui dar uma espeitadela. A questão que se põe sobre o conceito de Deus, não é feito sem causa, sentimento de existência de um poder superior. Nós vimos que um sentimento sobre a divindade existe desde os tempos pré-históricos. O homem pré-histórico já tinha rituais, já tinha cuidados com os seus mortos, lia a potência que o ultrapassava, até na altura, depois começou a associar o raio e o trovão, nem sempre ao princípio associava o raio e o trovão, depois começou a perceber que o trovão era a consequência depois do raio, etc. E nós vimos que há uma infinidade de formas de vida que são endeusadas, são divinizadas, e nós temos talvez centenas de religiões, as chamadas religiões antigas, que desapareceram pura e simplesmente, mas as que ficaram não deixam de ser antigas, mas talvez sejam circuitos fechados. São pescadinhas de rabo na boca, que depois chocam-se com o quê? Chocam-se com a ciência. A doutrina espírita tem um primado, que é o primado da ciência, daí não haver qualquer tipo de choque, e com a noção divina que a doutrina traz a cada um. Questão primeira, o que é Deus? É a inteligência suprema, causa primária e primeira de todas as coisas. É difícil. Nós lidamos com a nossa própria mortalidade como criaturas físicas. É um problema. Nós sabemos que tivemos uma linha de partida e que algures, e que seja o mais longe possível, havemos de chegar à nossa linha de chegada, mas que a nossa linha de chegada é uma transferência. Na brincadeira, é uma desempregnação. O nosso corpo físico deixa de ter condições para nos conter. E por deixar de ter condições para nos conter, é que se dá o desencarne. Não é? Portanto, a pessoa desencarna, digamos assim, para os profanos, a pessoa morre porque transfere-se de uma dimensão de frequência para outra dimensão de frequência diferente, não é? Dimensão de frequência diferente, que se pensarmos um bocadinho, como criaturas interexistenciais, visitamos todos os dias, porque toda a minha gente dorme. Apesar de eu conhecer que há pessoas que sofrem de insónias, mas toda a minha gente dorme. Toda a minha gente, quando dorme, se vai embrenhar numa frequência do mundo espiritual. Às vezes, até vem de lá com informações. Quando depois diz de forma desavisada, sonhei com isto, sonhei com aquilo, tive sonhos levados da breca, pronto, sim senhor. Os sonhos com objetos que ela não consegue definir, significa que não há ainda no plano físico conceituação para esses objetos. É muito fácil pensar e refletir acerca disto. Dom Afonso Henriques, há 1100 anos atrás, Dom Afonso Henriques, na sua comitiva, ia de Leiria para Coimbra, e a comitiva real teria para aí umas 7 ou 8 carroças e cerca de 60 pessoas. E, em sentido inverso, na estrada que ligava Leiria a Coimbra, de repente cruzou-se com um fulano que nós sabemos que ia montado numa bicicleta. Toda a Casa Real ficou estupefacta. Mas que raio, mas que mecanismo é aquele? O homem dá aos pés, também não há um conceito de pedal, rodinha, molhinho de arames, como dizem na Madeira, uma bicicleta é um molhinho de arames. Bem, se calhar nem havia o conceito de arame naquela altura, não sei. Portanto, reparem, a nossa monarquia
ficava, e tendo-se partindo do princípio que era uma pessoa com alguma cultura, ou devia ter essa condição, não conseguia, porque estava ali o anacronismo. O anacronismo era o fulano que vinha de bicicleta, até podia estar vestido à época, mas o anacronismo era a bicicleta. Agora, que nome dar? Já havia o nome máquina, em latim, máquina, maquinismo. Há esses nomes, mas como é que vamos formular o conceito que nós hoje conhecemos de bicicleta? Então, reparem, estão adormecidos, mergulham na dimensão espiritual da vida, vão a uma região onde vêm instrumentos, implementos que não conhecem, e depois vêm e não conseguem determinar, não têm uma palavra, não têm um conceito. É uma coisa. Eu vi lá uma coisa que não consigo definir. Eu vi uma coisa, isto, aquilo, outro. Portanto, nós até quando sonhamos, trazemos muita informação das zonas que visitamos, nem sempre todas boas, mas o nosso desconhecimento não nos permite descrever aquilo a que nós presenciamos. E depois dizemos apenas que sonhamos, não é? Ora bem, a inteligência suprema, a questão número 10 é impressionante. Porque diz-nos assim, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso um sentido. Nós organizamos o nosso mundo pelos 5 sentidos. Imaginem, se tivessem que escolher um sentido para perder, eu acho que no público que aqui está, jamais o sentido que podiam escolher para perder, jamais seria o da vista. Podiam perder o do tato, o do olfato, o do paladar. Até muita gente depois do Covid perderam o paladar, perderam o olfato, não é? E sentem que e algumas pessoas nunca recuperaram, outras lá conseguiram recuperar o olfato e o paladar. Mas nós, os nossos 5 sentidos, nós há sentidos menores e sentidos maiores. Mas vamos imaginar que a visão é o sentido maior, aquele que nos traz mais informação. Resposta, falta-lhe um sentido para isso. Vamos imaginar que para nós compreendermos Deus, percepcionarmos Deus, falta-nos um sentido, porque somos criaturas que estamos a obedecer a um princípio impressionante, que é o princípio da perfectibilidade. Há aqui outro conceito muito engraçado, que é o conceito de criação e o conceito de Deus. Deus é imutável, mas nós não somos. Somos filhos dele. Mas nós não somos imutáveis, nós somos mutáveis. E ainda bem que o somos, porque nós estamos a aprimorar-nos como criaturas. Portanto, nós estamos sujeitos à mutabilidade. As leis divinas são imutáveis. Isto é reflexões. Antes de nós existirmos, as leis já existiam. Porque as leis são eternas. Nós não somos. Nós somos imortais. Nós tivemos um momento de criação. Evoluímos em muitos mundos, com muitas subpersonalidades. Já que a nossa vida hoje, a vida que nós temos, é uma subpersonalidade. Um dia, quando partirmos, vamos integrar estas experiências, boas e más, na nossa individualidade. Que essa individualidade não seja compreendida nos termos egoístas, não. Que seja compreendida como ser que está em construção. Portanto, nós temos um património enorme, do qual não nos lembramos, há o esquecimento do passado que é muito necessário, até por razões psicológicas também, não é? Mas a questão 10 diz, nós não conseguimos compreender a natureza, não percebe, porque falta-nos um sentido. Mas depois a questão 11ª diz, ser-lhe-á um dia permitido compreender o mistério da divindade, quando o seu espírito já não estiver obscurecido pela matéria. Ou seja, isto é o legado. As leis divinas são imutáveis e são infinitamente perfeitas. De onde concluímos, autor é o Boberg, do livro impressionante que vocês aqui têm na vossa livraria, o Boberg, não é? As Leis de Deus, que ele e o Boberg diz assim, não, a criatura, à medida que vai ampliando a sua consciência, a criatura vai adaptando-se às leis divinas. E toda a nossa vida é uma adaptação contínua às leis divinas. Quer a gente queira, quer a gente não queira. Quem frequenta um centro espírita tem um meio impressionante para conseguir evoluir, porque compreende melhor, vai mais longe, encontra o seu lugar no universo e sabe de onde vem e já tem uma noção para onde vai. A doutrina espírita é o maior legado que nos foi trazido e que foi até presidido pelo Espírito de Verdade, que no livro Os Missionários, página 105, linha 7, edição da Federação Espírita Portuguesa,
há um diálogo entre o instrutor Alexandre e o André Luís. Diz assim: oh André, mas será que os nossos irmãos na terra não perceberam que o Espírito da Verdade era Nosso Senhor Jesus de Nazaré? Pronto, aqui está uma revelação. Aqui está uma revelação, porque em Portugal, nos anos 80, havia uma polémica, e esta polémica veio do Brasil também. Havia uma polémica: quem era o Espírito de Verdade? Era Jesus? Era João o Batista? Havia aí também quem... Não, é João o Batista. Outros diziam que o Espírito da Verdade era um coletivo de espíritos com as suas comunicações, mas que era um coletivo. Bem, o instrutor Alexandre, através de Chico Xavier, como médium, através de André Luís, como espírito comunicante, o instrutor Alexandre explicou: o Espírito da Verdade é Jesus de Nazaré, aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora bem, vamos só espreitar mais um slide, porque eu não quero estar a saturar o público. A questão 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, temos uma ideia completa. Claro que não temos, não é? Do vosso ponto de vista, sim, mas esta ideia é muito incompleta. Ora bem, nós não temos um Deus pessoal. Deus existe, é imutável e criou as suas leis. O que nós temos é a nossa evolução ao abrigo das suas leis. E essas leis, cá está, são imutáveis, infinitamente perfeitas e justas. E nós evoluímos ao abrigo dessas leis, das leis divinas. A chamada lei natural, que contempla as leis que nós conhecemos e que já foram descobertas pela ciência. O Boberg dá o exemplo daquela lei de Newton, que é a lei da gravidade. O Boberg até diz: Adolf Hitler e Jesus subissem a um quinto andar e se atirassem lá de cima, caíam os dois. Caíam os dois porque a lei da gravidade é igual tanto para um como igual para o outro. A lei da gravidade é igual para os dois. As leis divinas organizam a relação na matéria e organizam a relação entre os espíritos. E a relação entre os espíritos é pautada por aquela ciência ou por aquela arte que ainda não conseguimos situar muito bem, que começa com um A grande e que se chama amor, do qual nós somos carentes, mas que às vezes ainda ignoramos muito, e aliás ignoramos tudo acerca dele. Mas é isso. Somos filhos de Deus e caminhamos para esse amor. E Deus é amor. É para aí que nós caminhamos. O que é que vos traz a esta casa? A necessidade. Também a necessidade de conhecer. A necessidade da alma, de conhecerem. Virem buscar o equilíbrio, a paz de espírito, a compreensão, a elucidação. É isso que vos traz a esta casa. Então, eu poderia dizer que são privilegiados. Alguns por aí, um familiar vosso. Alguns por aí, um familiar vosso, desencarnado, depois de muito trabalho, conseguiu-os trazer a esta casa. Para aqui virem buscar a calma, a tranquilidade e a elucidação que necessitam. E todos nós caminhamos com dúvidas, sentimos obstáculos, somos confrontados com grandes embaraços, com grandes provações de saúde, de perdas. Pronto, mas é a nossa condição. Mas temo-nos coletivamente numa casa espírita para benefício de cada um. E há que aproveitar. Todos nós somos espíritos peregrinos que estamos a caminhar para o nosso futuro. Que essa noção seja bem entendida e bem sentida. Não vou estar a demorar mais e agradeço muito, 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 muito a vossa amizade, o vosso amor fraternal. Agradeço-vos muito. E a vós também. O meu muito obrigado.